a capacidade de formação que esse cara tem para cobrar alguma coisa do Abel, que ganhou tudo, é o maior treinador da história do Palmeiras, de maior número de títulos. Discordo totalmente, não tem que invadir nada. Claro. Eu tenho um pouquinho de tempo, é pouco tempo que eu faço, que eu trabalho em televisão, em rádio, com mais de 45 anos. Só que tem uma coisa, eu poucas vezes vi o Palmeiras jogar desse jeito. Eu já vi o Palmeiras dos anos 70, que era do começo dos anos 80 era uma tragédia. O time do Palmeiras dos anos, nossa, cada time horroroso. Bizu de centroavante, Ditinho de lateral. Eu vi cada coisa que eu vou dizer um negócio pra você. Era de chorar. Mas... Só por Deus. Muito obrigado. O de ontem, o time do Palmeiras não tem elenco? Mas eu não tinha o jogador da velocidade pelo lado do campo. Perdeu um jogador, desmontou todo o time do Palmeiras? O que aconteceu com o Gustavo Gomes? O que aconteceu com o Rafael Veiga? O que aconteceu com o Zé Rafael? O que aconteceu com o time do Palmeiras? E jogou como um time, não vou nem dizer, eu não vou desprestigiar nenhum time de nenhuma divisão no futebol brasileiro. Vou tomar como referência o meu time. Jogou pior que o Bala Mistura. Porque se o Bala Mistura joga, o meu time na várzea, é o Bala Mistura. Se o meu time na várzea, o Chiquinho botar o time pra jogar desse jeito, se jogar desse jeito, eu dou a dura nele. Porque eu não tiro o Chiquinho, né? Mas eu dou uma dura nele. O Chiquinho cai, não? Não, esse não cai. O Chiquinho não cai. Antes do Zinho falar, Pascoal, é o seguinte, até fiz questão de olhar aqui. Contra o Boca lá, nesse jogo que você se refere, o Palmeiras ainda teve 9 finalizações. Ontem só 2. O Palmeiras lá contra o Boca ainda teve uma grande chance. Ontem não teve nenhuma. A grande chance que o Palmeiras teve lá contra o Boca foi o Hendrick, aos 44 do segundo tempo. Eu e aquele senhor que está ali no telão, nós estávamos lá. E depois eu falei para ele, Zinho, a impressão que eu tinha era que o Gabriel Menino estava em Marte, ele estava em outro planeta, o melão rolando, o pô aqui, pá, os caras, pá, pum, pá, os caras pegando, e ele aqui só no toque me voe, e o negócio, os caras aqui, ó, na madeira, e os caras só aqui, ó, toque me voe. Zinho, o Flamengo é grande demais, hein? É gigantesco, é espetacular. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Tite. Parabéns. 70 vezes, né, Pascoal? Acho que eu sei disso, né? Você foi um pouquinho campeão e jogou algumas vezes lá, né, com essa camisa, né, assim? Os dois são gigantescos, os dois são times muito gigantes e por isso esse espanto do Palmeiras abdicar tanto do jogo, né? O Flamengo tem um elenco melhor, a gente debate isso aqui sempre. Em alguns momentos da temporada não se aproveitou disso, porque o Tite, até ser cobrado, vaiado, e muitos companheiros nossos dizendo que ele podia cair. Lembra quando ele perdeu pro Bolívar lá, perdeu pro Botafogo? O pessoal tem memória curta, né? É muito fácil elogiar agora. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Há pouco tempo o Tite estava sendo cobrado e até, por incrível que pareça, dizendo que podia perder o cargo se ele não classifica na Libertadores, porque correu risco. O Flamengo teve que emendar uma sequência de vitórias no segundo turno, na fase de grupo ali, o segundo turno, teve que emendar uma sequência de vitórias, vocês estão esquecidos disso, e inclusive ficou em segundo lugar no seu grupo, pro Bolívar, né, que ele vai até enfrentar, por coincidência. Tanto é que ele decide fora de casa. Então, assim, muita calma nessa hora. Tem o melhor elenco, está num momento melhor do que o do Palmeiras, mas há pouco tempo a gente não falava que era o melhor futebol do Brasil. Não era o melhor time do Brasil jogando. Então eu gosto de ser muito pés no chão. Como também não vou aqui massacrar o Abel. Foi mal. Na minha opinião, ele foi mal. Na escalação ontem a gente tomou um susto, vai começar com... Eu até falei, será que ele vai botar os caras de ala? Não. O que ele botou? Um time totalmente reativo. Você falou do Felipe Anderson, Pascoal, que foi para marcar a subida do Varela. Aí eu acho um erro do Abel. Poxa, todo respeito ao Varela, é bom jogador, mas o Felipe Anderson vai se preocupar mais em marcar o Varela do que o Varela marcar o Felipe Anderson. Assim, ele é um treinador tático, vocês sabem que eu gosto demais do Abel, ele é um cara muito estrategista e o que ele escolheu ontem não deu certo, faz parte do jogo. Ele escolheu um time
para tentar anular, levar um empate para decidir em casa. E dessa vez não deu certo. Ele foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo, mudando taticamente o time naquele jogo, num jogo único. Ele entrou com 3 zagueiros que ninguém esperava isso. Aí todo mundo elogiou, é o melhor treinador do mundo, ganhou a final contra o Flamengo, Renato Gaúcho tem que ir embora. Aí mandaram o Renato Gaúcho embora. Ah, porque perdeu, o time do Flamengo era o melhor. Mas aí tem que se elogiar o outro treinador, que montou um sistema tático, baixou o Piquerez como terceiro zagueiro, jogou o Scarpa de ala, jogava pelo lado direito, foi de ala pro lado esquerdo, trouxe o Dudu pra cá, ficou Dudu, Veiga, o que ele fez ontem? Veiga, Felipe Anderson e Rony. Só que não deu certo, porque o Flamengo, num momento melhor, num encaixe melhor, aproveitou a atmosfera do Maracanã, tem um time melhor, não vejo uma diferença brutal, como o Pascoal diz. De elenco, que o Flamengo está muito na frente. Agora, se você olhar para os grandes jogadores do Palmeiras, a maioria não está jogando bem. O treinador escolhe taticamente, ele está passivo de erro, pode errar, e errou. Não estou passando pano no Abel, não, ele errou. Acho que ele errou na escalação. Dudu no banco, Mike no banco, Marcos Rocha, que todo mundo critica. Eu acho que assim, era melhor ele. Não estamos falando aqui em engenheiro de obra pronta, não. A gente falou ontem. Vai começar com o Giai, segundo jogo, né? Um jogo tão decisivo. Então ele se preocupou. Richard Rios, só marca o Ayrton Lucas, tá? Não precisa nem atacar. O Richard Rios jogou de assistente lateral direito, marcando o Ayrton Lucas. Então foi um time muito defensivo. Não concordo com o que a torcida do Palmeiras fez. Sei que vai ter esse assunto no programa, mas já vou dizer, torcida não. Um grupo de torcedores de torcida organizada que foram no CT protestar. Eu acho assim, um absurdo, um time campeoníssimo, um treinador campeoníssimo, um elenco ganhou tudo, não tem um crédito. Foi um jogo ruim, jogou mal, se apequenou, ficou muito atrás, até se acovardou, vamos dizer assim, aceitou demais que o Flamengo era superior naquele momento, e isso foi gritante, porque foram 17 finalizações do Flamengo contra 2 do Palmeiras. 19, eu acho. 19. Um time da grandeza do Palmeiras, com o elenco que tem, com jogadores que tem 2 chutes no gol, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, aí tá até 19. No scout que eu estudei aqui, deu 17. Mas tá bom, piorou. 19 contra 2. Ô Dani, não pode. O Flamengo tem um time melhor, o Tite tem até opções, mas eu acho que o Palmeiras também tem. Se o Palmeiras olhasse pro elenco que ele tinha ontem, mesmo sem o Estevão, sem o Piquerez, sem o Murilo, que fazem falta, sim, claro, tinha ótimos jogadores para fazer um jogo mais de igual para igual. E, se apequenando, o Flamengo atropelou. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras. Para mim, olha, se não for o pior jogo na era Abel, tá entre os 2, 3. Olha, tem o seguinte, o Abel muitas vezes já mudou o sistema de jogo e funcionou, méritos a ele, aí a gente lembra uma final de Libertadores, mas acho que a questão é como ele muda o jogo, como ele acho que acovardar não é uma palavra excessiva nesse caso, porque assim, sim, foi covarde, em determinados momentos não tinha nem o Rony lá na frente para caçar uma bola, não é tão grande a diferença de nível técnico e de elenco de lado a lado, o que foi muito grande foi a diferença de finalizações, mesmo se a gente comparar com os outros jogos entre Flamengo e Palmeiras. Assim, o Palmeiras, quando vai enfrentar o Flamengo, via de regra, ele vai mais preocupado em ter uma defesa sólida. Mas ontem, essa diferença é gritante. O Zinho citou a de ontem, que a gente já viu na outra tela, mas olha ali o que está embaixo. Existe uma diferença. Na própria Libertadores de 21, que o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, o Flamengo chutou mais. No Brasileiro de 2020, o Flamengo campeão do campeonato, no fim das contas, não era um jogo mata-mata, mas o Flamengo chutou mais. A exceção a isso foi o Brasileiro de 22, mas é um jogo entre todos que foram feitos. Só que ontem a diferença é muito grande. Acho que esse é o ponto. O Palmeiras podia mais. Agora, também tem o lado do Flamengo. O Flamengo já teve dificuldade, a gente falou várias vezes, de jogar contra times que se fechavam e ontem encontrou os caminhos, Malco. E times que não se fecharam, como Fortaleza, ganharam, com o Pedro em campo, o Gerson em campo, não sei quem em campo.
É porque o Flamengo não estava bem naquele jogo. Ontem o Flamengo estava bem. Ontem, assim, se o Palmeiras estivesse bem, a gente ia ver um jogo maravilhoso. Porque o Flamengo... talvez o jogo do ano, porque o Flamengo estava para jogar. É isso aí. Só que do outro lado não teve um time que estava para jogar, né? Foi que essa estratégia, o Zinho está dizendo, o Pascoal, o Felipe era para marcar o lateral, o Rios para marcar outro, não sei o que, deve ter pensado o Abel, talvez até achando também que o time coletivamente não tá com essa bola toda, que o Veiga não tá botando todo mundo na cara do gol, talvez ele tenha pensado isso mesmo, quer saber? Vou pôr esses meninos para marcar aqui no meio, né? Para onde ele joga e tal, marca aqui, quem sabe eu consigo alguma coisa. Acho que ele nem pensou em sair uma bola lá para frente pro Rony marcar, não. Se eu segurar aqui, cara, passou susto, foi 0-0 no primeiro tempo. Ele deve ter ido pro vestiário e reforçado isso. Fala aí, gente, tá vendo? Levamos uns sustos aí, mas quem sabe a gente repete isso e tal. E que na verdade que já... Mauro? Oi, sim. Pode falar. Assim, só para completar, né? Desculpa, sim. Mas assim, até para ajudar para você continuar. Agora, como é que é esse futebol, né? O jogador que entra na posição que não costuma entrar, tudo bem que o Kleber falou, que não sei o que falou, mas a gente só vê o Luiz Araújo jogando mais pelo lado direito. Sim, sim. Então ele entra pelo lado esquerdo. E a torcida chiou, hein? Muito. Ele ficou ali para o lado esquerdo. Você vê como é que é esse futebol. Tá vendo? Agora é muito fácil falar. Agora que deu certo, que ele deu passe pro gol e fez o gol. Mas chiou. O gol só sai no segundo tempo e com 2 erros do Palmeiras, hein? Sim. O Flamengo muito melhor, sufocando, massacrando, 19 finalizações, mas 2 erros bobos do Palmeiras, sai o gol. A gente está vendo aí a lesão, Mauro, do Cebolinha, e só para complementar isso que o Zinho diz para te devolver, a torcida chiou dentro do Maracanã, a torcida chiou na rede social, a torcida chiou nos arredores aqui, a Flá Sumaré gritou a beça. A Flá Sumaré esperava que o Gerson fosse para a esquerda e o Luiz Araújo entrasse pelo lado em que ele está acostumado a jogar no Flamengo. Aí você tira o Gerson do lugar que ele estava matando o jogo, arrebentando. Então tem tudo isso também. Ia dar certo o Luiz Araújo da direita? Não sei. Deu certo da esquerda. E o Gerson, tirar da onde ele estava matando o jogo. Que o Gerson comeu a bola ontem, repito, para mim o melhor. E no primeiro tempo também saiu barato, porque foram 11 das 19 ali? 19. 11 foram no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo teve 8. Então, quando ele foi pro vestiário, o Abel, ele falou, os caras já chutaram 11 vezes aqui, mas a bola não entrou, quem sabe não vai entrar mais o segundo, vamos fechar mais. Até evitou, foram 8 finalizações, mas das 8, 2 foram pro gol. Então, é muita pressão. O Zinho falou a respeito da tentativa de invasão hoje de um grupo. Sim. De um grupo de torcedores, eu não sei se qualifico como torcedores, de um grupo de torcedores do Palmeiras querendo invadir o centro de treinamento do Palmeiras. Eu acho que essa é a primeira crise clara. As outras crises que perdeu o jogo e foram lá contra o presidente que não contratava jogador, tá lembrado disso, não? Sim. Ia lá e pichava o muro. Era um outro tipo de reclamação. Entendeu? É a primeira vez que o Abel é alvo das reclamações, né? A gente está vendo aí as imagens de hoje. É a primeira crise do Abel como treinador do Palmeiras. Ele não tinha passado por isso ainda. Ele está passando agora. Cobrança em cima dele e dos jogadores, né? Isso. Mas antes era no Barros, na presidente, né? Isso. Não era no treinador e nos jogadores. Mas agora vamos dizer o quê? Que ela não contratou jogador? Ela contratou, ela tem um elenco forte. Foram 200 milhões, não gastou pouca coisa, não. Então a pressão está no lugar certo, não? Ganhou 200. Não que tenha que se fazer esse tipo de coisa, mas eu digo assim, se alguém tem que ser cobrado agora pela má atuação, é o elenco e o Abel. Mas tem uma coisa que é fundamental nisso tudo, né? Todos os jogadores que foram contratados foram pedidos pelo Abel. Vou repetir. Todos os jogadores foram pedidos pelo... Nenhum jogador foi contratado sem ser pedido pelo Abel. Mais um motivo, né? Todos foram contratados com um pedido do Abel. Claro que eu já explico todas as vezes, eu falo a minha visão. Eu não gosto desse tipo de coisa. Isso não ajuda. Isso só prejudica. Não tem nada, não tem, não, porque nós vamos lá só para conversar. Não tem conversa, nunca vi, eu já fui, passei um pouquinho no futebol, em reuniões como jornalista e como dirigente, eu nunca vi ninguém não ter ameaça.
Pois é, eu fico imaginando, desculpa te interromper, eles não conseguiram encontrar os jogadores nem o Abel. Cara, eu gostaria que eles tivessem encontrado o Abel para eu saber o que eles iam falar pro Abel. Ah, você precisa de... Para jogador, a gente já sabe o discurso. Precisa de raça, vocês têm que ter vergonha na cara, a gente não pode perder do jeito que foi. E pro Abel, iam falar, você foi burro, você foi retranqueiro, você foi covarde. O que eles iam falar? Uma das entrevistas feitas pelo Edu Afonso. Enfim, o Abel está conhecendo o que é a pressão de uma torcida insatisfeita no Brasil. Depois de um longo verão solar, ele está começando a entender isso. O Palmeiras soltou uma nota em relação à invasão de hoje, só para a gente fechar esse assunto, que ainda tem outros jogos para passar por aqui, diz o seguinte: antes de deixar o centro de treinamento, líderes da uniformizada, entre eles o presidente Jorge Luiz, fizeram diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho. O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará as providências cabíveis para que os responsáveis por esta ação ilegal e sem propósito sejam identificados e punidos. A gente sabe há muito tempo de como a Leila não costuma dar a mão para a torcida organizada, né? E é mais uma prova disso. Ela dizendo que vai tomar as medidas cabíveis e aí vamos esperar para ver se isso tem a ver com algum boletim de ocorrência ou se é só um estado de alerta. Vamos fazer a última vez que o torcedor do Palmeiras teve não foi invasão, foi uma tentativa de invasão, o Palmeiras fez um boletim de ocorrência. O Palmeiras fez boletim de ocorrência de todas as pichações do Allianz. Está tudo lá tipificado. A anterior agora, recente. Isso. Aquela tentativa também de invasão do centro de treinamento. Então é mais um boletim de ocorrência que será feito. Então, todos eles, o Palmeiras faz boletim de ocorrência. É muito mais para se precaver de que haja qualquer tipo de ação ofensiva aos jogadores e aos dirigentes do Palmeiras. Então, eles, todo momento tem. A presidente do Palmeiras tem ações contra dirigentes da torcida organizada que não permite que esses torcedores cheguem perto dela. Sim. São ações preventivas. Então, também tem isso. Então, vamos aguardar aí os próximos passos. O Abel está convivendo com a sua primeira crise como treinador do Palmeiras. Eu não gosto desse tipo de ação. Não gosto. Acho que a torcida ultrapassa os limites, passa da realidade, passa da cobrança. Se for cobrar na arquibancada, botar uma faixa lá, Abel, seja corajoso, é legítimo. Está lá na arquibancada, sim. O torcedor pode colocar a sua insatisfação para fora. Então, de repente, ir lá, intimidar o jogador. A gente vê toda hora. No Corinthians, isso aí acontece toda hora. Então, eu acho... No Vasco aconteceu recentemente. No Fluminense aconteceu. Em todos os clubes, entendeu? Mas isso aí, no Grêmio... Peraí. Acho que a comparação não é válida, não. Do quezinho, desculpa. Do quezinho? Não, comparar com as invasões em Corinthians, tá todas elas erradas. Pô, só que invadir para um clube que é o atual campeão do Brasil... Não, é pelo errozinho, pelo equívoco de invadir. Anos. É o erro de invadir. Tá errado invadir. Tá errado invadir o Corinthians, que não tá bem, tá errado invadir o Palmeiras, que tá ganhando. Tá errado. Ainda mais... Assim, você quer que o Abel vá embora? O torcedor da Mancha quer que o Abel vá embora? Tá insatisfeito com o Abel? Quer? Você quer que ele vá embora? O Jorge Luiz, presidente da Mancha, você está insatisfeito? Ele se acovardou? O time não foi bem? Você quer que ele vá embora? Está indo lá fazer o quê? Reclamar com o Abel porque, meu amigo, o Abel entende muito mais de futebol do que ele. Disparadamente. Vai para a arquibancada, paga o ingresso, torça, vaia, reclama e tudo. Agora, ir lá no CT... Qual a capacidade de formação que esse cara tem para cobrar alguma coisa do Abel? Que ganhou tudo, é o maior treinador da história do Palmeiras, de maior número de títulos. Discordo totalmente, não tem que invadir